Olá, satisfação enorme estarmos nos encontrando mais uma vez por aqui. Eu sou o professor Anderson Clayton e hoje nós estaremos falando nessa videoaula, nesse nosso curso sobre gestão emocional. Gestão emocional é entendermos como equilibrar essa psique, esse ser humano, esse indivíduo, que é, na verdade, indivíduo, em meio a essa sociedade que é coletiva e tão pluralista. Como nos encaixarmos a esse mundo de tanta complexidade, de tantas diferenças, de culturas, religiosidades, empregabilidade, emoções tão diferentes? Como que nós conseguimos nos encaixar nesse mundo? Como nós conseguimos nos encontrar nesse mundo? E mais do que isso, a partir do momento em que eu entendo o que é gestão emocional e que eu coloco isso em prática na minha vida, eu vou estar trazendo, agregando qualidades à minha própria vida. Eu vou estar aprendendo a gerir os meus negócios, eu vou estar aprendendo a gerenciar o meu equilíbrio emocional, vou estar aprendendo a ter uma gestão sobre as minhas emoções, sobre aquilo na qual eu preciso ter um domínio, que sou eu mesmo. E esse é um grande desafio para os tempos de hoje. As pessoas não estão sabendo se dominar, não estão sabendo se controlar, não estão sabendo quais são os seus limites e equilibrar, equacionar tudo isso. E aí, o resultado de tudo isso são as divergências. A primeira divergência do próprio ser humano é com ele mesmo. A sua não aceitação, a sua acomodação em meio ao mundo que ele vive ou em meio à vida na qual ele mesmo se proporciona. Então, gestão emocional é um ponto-chave para que nós venhamos alavancar a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, a nossa vida sentimental, a nossa vida social, nossa vida familiar. Precisamos aprender a sermos gerentes de nós mesmos. Portanto, eu te convido, nesses módulos, a acompanharmos aí e refletirmos, mais do que isso, refletirmos, pensarmos o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu preciso mudar dentro de mim mesmo. Porque a mudança não vem de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. Eu tenho que proporcionar essa mudança, eu tenho que incentivar essa mudança, eu tenho que fazer com que ela aconteça. Um dos primeiros tópicos que nós vamos falar aqui, já começando a falar, é a respeito do medo. Todos nós, por uma forma natural, nós temos medo. O medo é algo fantástico e necessário para a vida do ser humano. Então, eu acredito que nós não aprendemos a lidar ainda com esse medo. Nós ainda não aprendemos a saber como usar o medo ao nosso próprio favor. Então, se nós pegarmos a história do próprio ser humano, em sua evolução de Homo sapiens, nós vamos compreender que o medo é uma questão de sobrevivência. Imagine você se não tivesse medo de dirigir em alta velocidade. Certamente você iria provocar um acidente, ou você iria provocar um acidente com uma outra pessoa, com um terceiro, e com consequências lastimáveis. Então o medo, na verdade, ele nos mantém vivos. Então a primeira relação do nosso cérebro com o medo é a questão da sobrevivência, é a questão de se resguardar. É quando eu me guardo de alguma coisa, é quando eu bloqueio alguma coisa, quando eu me blindo. Então esta é a função cerebral que motiva, que liga o gatilho do medo. Mas esse medo ele precisa ser equacionado. Eu preciso ter uma gestão emocional sobre esse medo. Porque senão esse medo pode virar um travamento. Esse medo ele pode virar algo contra a minha própria pessoa. Ele pode ser um tiro no meu pé. E na verdade não é esse o sentido do medo. O sentido do medo é o sentido do equilíbrio. É o sentido da minha limitação. É quando o meu cérebro ele determina uma delimitação. A partir daquele ponto, a partir daquele momento, eu estou dentro de uma área de perigo, dentro de uma área de conflito, que vai me levar a situações na qual eu não queira. Então eu preciso gerir isso, porque o medo ele pode me travar. O medo ele pode tirar os meus sonhos. O medo ele pode me limitar.
O medo, ele, na verdade, ele pode ser um freio de mão naquilo na qual eu almejo na minha vida, naquilo na qual eu tenho como metas, naquilo que eu desejo como sucesso. Então é fundamental que o medo ele possa ser equacionado, que ele possa ser equilibrado, que ele possa ser pensado, medido, calculado e também arriscado. Também arriscado. Então, a primeira coisa é saber dominar o medo. Eu preciso saber dominar o medo antes que ele me domine. Eu preciso saber dizer não em muitas coisas. Mas eu também preciso dizer sim para algumas outras coisas na qual até então eu não tive coragem. Então, na verdade, eu preciso entender que a coragem, ela vence o medo. Mas esta coragem, ela tem que ser alicerçada dentro de uma série de coisas. Riscos, cálculos, tempo, prazo, perdas. Porque a partir do momento em que eu encaro o medo, eu estou assumindo uma série de outros compromissos e de riscos também. Mas eu preciso vivenciar tudo isso. Existem pessoas que têm medo de falar com as outras. Existem pessoas que têm medo de perguntar. E eu sempre me alicerço na ideia de que o máximo que eu posso tomar é um não. E um não, para mim, ele é algo que pode ser mudado. Um sim sempre vai ser um sim. Um não, para mim, é um talvez. E outros acreditam em ideias de que, poxa, o não eu já nasci com ele. Se eu tomar mais um, não vai me fazer diferença. Não vai tirar o meu foco, não vai tirar os meus sonhos. Não vai me impedir de crescer ou de produzir. Então eu preciso encarar esses desafios da minha vida. Tem um monte de coisas aí que, na verdade, são travamentos para você. Coisas que para os outros podem até ser muito pequenas. Mas dentro de nossa cabeça, dentro da nossa psique, da nossa mente, elas se tornam monstruosas. E elas vão ganhando dimensões na qual nós não compreendemos. Você pega uma criança, ela vai ter naturalmente medo do escuro. Por quê? Porque o escuro é o desconhecido. O medo é aquilo que nós não conhecemos. E tudo aquilo que nós não conhecemos na vida, a primeira vez que for apresentado à nossa pessoa, nós iremos ter medo. Nós temos medo de machucar, nós temos medo de ferir os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros. Nós temos medo da rejeição. Nós temos medo das pessoas não nos aceitarem. E, na verdade, o problema não é a pessoa nos aceitar. O problema é nós não nos aceitarmos. Então, na verdade, se eu não consigo fazer esse equilíbrio emocional, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não crio uma autoconfiança, para mim, eu vou sempre ter medo. Eu vou ter medo de investir, eu vou ter medo de acreditar, eu vou ter medo de arriscar. E dentro de todo esse complexo de medo, isso pode virar uma fobia dentro de mim. Isso pode virar, o que eu já disse, um travamento. Então, fica aqui a dica. Vencer esse medo. Aprender a dizer não para aquilo que nós sempre dissemos sim e que nos trouxeram sofrimento. E aprender a dizer sim para as coisas que nós morremos de vontade de fazer, de conquistar ou de perguntar, mas que nunca tivemos coragem. Ousadia. Coragem. O risco é calculado. Então ele tem que ser feito. Então fica aí essa nossa primeira dica, a questão do medo dentro desse nosso curso de gestão emocional. Segunda coisa que eu quero falar é a respeito do relacionamento. Nos relacionarmos. O mundo é globalizado. Eu estou aqui agora dentro de um vídeo falando para você e na qual nós não nos conhecemos pessoalmente. Mas esse mesmo vídeo já foi acessado, visto, distribuído para milhares de pessoas, até mesmo em outros países. Isso é o mundo globalizado. É a distância sendo unida através da tecnologia. A globalização, a mesma linguagem universal. Relacionar, nós precisamos disso.
Eu me lembro que quando surgiu a internet, os primeiros grupos sociais da internet, dentro desses grupos, eu me lembro do Orkut. Lembra da febre do Orkut? Pois é, as comunidades do Orkut. E quando sai aquela ideia do Orkut, eu lembro que grandes especialistas disseram que aquele seria o fim do relacionamento humano, que as pessoas iriam se tornar tão individuais, e que elas não iriam conseguir se relacionar com outras pessoas. E se você olhar para a questão dos grupos sociais hoje, da internet, você vai ver que é justamente o contrário. Os grupos sociais revolucionaram a questão do relacionamento humano. Hoje em dia você já encontrou com toda certeza pessoas que você pensou que nunca mais iria encontrar na vida. Você está falando com pessoas que você nunca imaginou que iria estar falando, conversando, trocando fotos, vídeos, mensagens, bate-papos, relacionamentos amorosos, relacionamentos financeiros, compra, venda, encontros, passeios, descobertas. Relacionar, isso é um princípio primordial para o ser humano. O ser humano tem necessidade do outro. Tem necessidade do outro. Presta bem atenção. Quantas pessoas que você conhece que divorciaram, mas que casaram de novo? Porque elas sentiram falta do relacionamento conjugal. Quantas pessoas que você conhece que não tem nenhum amigo, são isoladas? Mas se você conhece, você relaciona. Na verdade, eu sempre digo que nós, para nascermos, precisamos do auxílio de outras pessoas para ver esse mundo. E quando nós sairmos desse mundo também, alguém vai ter que nos levar. Nós precisamos das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas sentem a necessidade natural de conviver, de dividir, de compartilhar a sua vida, as suas emoções, os seus momentos, suas alegrias, angústias, tristezas e felicidades com outras pessoas. Nós precisamos disso. Então, não seja uma pessoa que crie a antipatia, mas tente criar a empatia. Tente se aproximar das pessoas. Talvez você tenha até uma dificuldade grande para falar, para conversar. Talvez você tenha uma inibição. Mas que isso não venha a ser um travamento para que você não se relacione com outras pessoas. Já isso é comprovado no mercado, no setor de recursos humanos, o RH. A maioria das pessoas contratadas nas grandes empresas são aquelas pessoas indicadas por outras pessoas, que nós iremos chamar de feedback, é manter um contato com as outras pessoas. É nós estarmos interligados com o mundo e com a sociedade desse mundo que nós convivemos. Eu preciso do outro, eu necessito do outro. Eu não posso ser arrogante a tal ponto de pensar que sou indestrutível ou que sou inatingível e que ninguém está aos meus pés ou à minha altura e de que a minha inteligência ou o meu poder é tal de que eu faço, manipulo e determino aquilo que eu quiser. A amizade não se compra, a amizade se conquista. Então, por mais que as pessoas se iludam com a questão financeira, elas não trazem o conforto da amizade. Ela pode até trazer a ideia do relacionamento, mas um relacionamento com intenções, vazios e sem nenhuma perspectiva. Pensa nisso. Pensa nessa ideia de que você precisa relacionar mais, de que você precisa conversar mais, conhecer mais pessoas, manter as amizades que você conhece, alimentar essas amizades. Não adianta você plantar uma boa semente se você não tem uma boa terra. Então ofereça uma boa semente e seja também uma boa terra, para que essa amizade ela cresça, ela floresça e ela dê frutos para novas amizades também. Isso é a grande rede de relacionamento que move o mundo, que move os sentimentos humanos, que move a nossa sociedade, as comunidades e que move também o setor empresarial. Uns precisando dos outros, uns necessitando do apoio do outro, uns se relacionando com o outro. Ofereça ser essa pessoa
na qual escuta, apoia e estende uma mão. Uma pessoa na qual está disposta a vivenciar a dor e a alegria do outro também. Uma pessoa que entende que estar presente é fundamental em todos os momentos da vida, na vida de outra pessoa. Pensa nisso.